Você já buscou ou está buscando uma resposta, uma orientação do Espírito Santo, mas não sabe como identificar, como ouvir a voz do Espírito Santo? Se sente sozinho nessa jornada espiritual? Se sim, fique comigo que eu vou lhe ensinar como ouvir a voz do Espírito Santo. Olá, eu sou Gisele Mascarello, sou pós-graduada em Teologia Bíblica. Seja bem-vinda ao canal. Aqui ajudo pessoas a fortalecer a fé através do conhecimento da Bíblia. Neste vídeo eu vou lhe ensinar como ouvir a voz do Espírito Santo e como reconhecer que é Ele mesmo que está falando, o que pode atrapalhar você de estar ouvindo a voz do Espírito Santo. E no final eu vou dar um testemunho para você ver na prática como o Espírito Santo falou comigo. Vamos analisar quais são as formas que o Espírito Santo fala conosco. Ele tem várias maneiras e nós já vamos falar sobre algumas, em especiais as formas com as quais ele já falou comigo. Antes de conhecer as formas que o Espírito Santo fala conosco, eu quero lhe explicar que o Espírito Santo ele é muito sutil. Você não vai ouvir ele falar com você assim como eu estou falando em voz alta. Claro, isso já aconteceu na Bíblia, nós temos o relato de Samuel que ouviu a voz de Deus, mas não é o mais comum, não é a forma mais comum. O que nós precisamos compreender é que o Espírito Santo ele é muito sutil. E isso, inclusive, está em ou principal símbolo do Espírito Santo. O Espírito Santo tem vários símbolos, né? A água, o vento, o fogo e a pomba. Todos eles querem nos mostrar algum elemento, alguma característica do Espírito Santo, mas em especial a ação, porque todos esses símbolos são dinâmicos. A pomba, eu acho que é o símbolo assim mais conhecido do Espírito Santo. E eu quero mostrar um detalhe no texto que talvez você não conheça e que faz toda a diferença. Vem comigo. Se nós pegarmos aí o texto do batismo de Jesus, que nós vamos encontrar nos 4 evangelhos, todos eles vão apresentar este mesmo detalhe. Então vamos fazer a leitura para você compreender comigo. Pega o evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 9 ao 11, e vai dizer assim: Aconteceu naqueles dias que Jesus veio de Nazaré, da Galiléia, e foi batizado por João no Rio Jordão. E logo, ao subir da água, ele viu os céus se rasgando e o Espírito, como uma pomba, descer até ele. E uma voz veio dos céus: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Veja bem, o detalhe que eu quero mostrar para vocês é que se vocês têm o costume de grifar a Bíblia, vocês devem grifar na sua Bíblia, é o como uma pomba. Esse detalhe eu aprendi na aula de grego com o Frei Vicente Artuz, um grande biblista do Brasil, que me ensinou que, na verdade, os evangelistas, os autores da Bíblia, eles buscaram na pomba uma metáfora para demonstrar o quão sutil é o Espírito Santo. Não significa que uma pomba veio e pousou sobre a cabeça de Jesus, mas como uma pomba. Você já viu uma pomba que está voando lá no céu, não importa a altura dela? Quando ela vai pousar, ela pousa de que forma? Muito sutil. Ela não se esborracha no chão, né? Ela vai de forma muito sutil. Então, isso nós precisamos compreender do Espírito Santo. Ele é sutil, portanto, precisamos ter atenção para ouvir ele falar. Porque o nosso mundo anda tão agitado, então nós precisamos de atenção para conseguir ouvir o Espírito Santo, porque ele é sutil. Portanto, agora que nós já aprendemos que o Espírito Santo é sutil, vamos ver quais são as maneiras que ele tem de falar conosco. São muitas e nem teria como eu abordar todas. Eu vou abordar as formas as quais o Espírito Santo já falou comigo. Pensamento. Bom, acho que o pensamento é a forma mais comum, a mais conhecida também. Só que às vezes a gente tem dificuldade de saber se esse pensamento é nosso ou é realmente o Espírito Santo falando conosco. Sobre isso nós vamos falar daqui a pouquinho. Então, o pensamento, sim, esta é uma forma muito comum do Espírito Santo estar nos orientando, nos guiando, falando conosco. A segunda forma, através da leitura da Bíblia. Comigo, o Espírito Santo já falou muitas vezes desta forma. Inclusive, quando eu fiz uma oração pedindo a Deus uma orientação,
para escolher um nome para a minha empresa, eu estava lendo a Bíblia na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 51, nunca esqueci. E enquanto eu fazia a leitura, o Espírito Santo me disse: Gisele, esse é o nome da sua empresa. E o versículo era assim: eis que vos dou a conhecer os meus mistérios. Na hora eu reconheci o verbo, conhecer, então eu tive certeza que era o Espírito Santo falando comigo. E fiquei o dia todo pensando, não consegui. Aí, ao final do dia, estava novamente falando com Deus, eu falei: Senhor, está muito grande esse nome, eu não consegui compreender. E quando eu estava novamente lendo aquele texto bíblico, o Espírito Santo me disse: Gisele, é vós conhecer, através da sua voz darei a conhecer os meus mistérios a muitas pessoas. Então, além de me entregar o nome da minha empresa, ele também me fez uma promessa, que através da minha voz daria a conhecer os seus mistérios a muitas pessoas. E eu acreditei. Então, quando nós lemos a Bíblia, além dele poder falar conosco durante a leitura, também pode utilizar de símbolos daquele texto bíblico. Quando nós conhecemos os símbolos bíblicos, o Senhor também pode utilizá-los para falar conosco. Uma maneira que Deus já falou muitas vezes comigo é através da música. Eu sou uma pessoa que gosto muito de ouvir música, e às vezes eu ligo lá no carro, a música, e quando eu vejo, começa a se repetir uma mesma música. Aí eu já, sei que o Senhor está querendo me falar algo. Então eu começo a prestar o quê? Atenção, porque o Espírito Santo é sutil. Então eu preciso prestar atenção na letra para sentir o que o Senhor está querendo me falar. O que parte da música que vai fazer o meu coração arder. Então, sim, através da música, de uma adoração, nós podemos sim receber uma resposta do Espírito Santo. Durante a missa, muitas vezes o Espírito Santo já falou comigo durante a missa. Por quê? Ali você está em um ambiente de oração, de atenção. Então é muito comum, até mesmo o padre durante a homilia falar algo assim que eu falo: foi para mim, foi a resposta que eu estava esperando. Inclusive, às vezes o padre prepara uma homilia e chega na hora ele fala outra coisa. E às vezes ele pode até pensar: nossa, por que eu falei isso? Bom, ele sabe, É porque o Espírito Santo o guiou, estava buscando uma forma de responder alguém que em oração pediu uma orientação, uma resposta. Então, o hábito de ir à missa é uma grande oportunidade do Espírito Santo falar contigo. Se você está buscando uma orientação, uma resposta, vá à missa. O Espírito Santo tem um ambiente propício para lhe responder. E uma outra forma muito interessante que o Espírito Santo tem de falar comigo, e eu tenho certeza que com você também, é através dos sonhos. Quando nós lemos a Bíblia, desde o Antigo Testamento, com José e também com José no Novo Testamento, nós vemos que Deus tem uma forma de falar conosco através dos sonhos. Comigo, o Espírito Santo já falou muitas vezes através dos sonhos. Inclusive, se você também tem sonho espiritual ou tem dúvida se os sonhos que você tem é espiritual ou não, e você quer que eu traga isso aqui no canal, deixa aí nos comentários, porque eu posso fazer um vídeo somente sobre os sonhos, como interpretar, qual a diferença do sonho espiritual para um sonho normal, porque eu gosto muito, eu tenho esse dom, Deus me deu esse dom de ter o sonho espiritual e de fazer a interpretação. Então eu gostaria muito de trazer aqui para vocês, desde que seja também vontade de vocês conhecer esse tema. Agora vamos aprender a reconhecer quando é o Espírito Santo que está falando conosco ou quando é um pensamento nosso, uma música que está lá tocando, mas não tem sentido para nós. Vamos aprender a reconhecer. Bom, já falamos que o Espírito Santo é sutil, então precisamos ter atenção. Mas a grande diferença vai estar no sentimento. Veja bem, quando é um pensamento que foi você que criou na sua mente, primeiro que você já consegue perceber, foi você que criou aquele pensamento. É como eu estou tentando explicar para vocês. Primeiro eu crio ele na minha mente, depois eu verbalizo. Então, eu sei que fui eu que criei aquele pensamento. Quando o Espírito Santo fala conosco, é um pensamento que se forma na nossa mente sem que nós o tenhamos formado, tá? E no mesmo momento ele faz o nosso coração arder. Ele faz tanto sentido para nós que às vezes nem é algo que nós estávamos querendo ouvir, Às vezes é até um puxão de orelha, já aconteceu comigo. Mas mesmo assim é gostoso, mesmo assim é bom, faz o coração arder. Você fala: nossa, isso faz todo sentido, eu não tinha pensado nisso.
Então, quando você receber uma resposta do Espírito Santo, você vai saber, porque é inconfundível. É aquilo que faz o seu coração arder. E nesse momento você tem que acolher essa palavra e tomar ela como verdade e não deixá-la fugir do seu coração. Porque na sequência, às vezes, o inimigo vem tentar roubar essa palavra do seu coração. Por isso, você precisa crer e saber, falar, não, eu recebi essa resposta, eu recebi essa orientação do Espírito Santo. Eu não vou deixar essa palavra ser roubada do meu coração. E o Espírito Santo também, é algo que eu observo muito quando ele fala comigo, é que muitas vezes ele utiliza de falar o meu nome. Então, como no meu chamado, ele me disse, Gisele, eles não me conhecem. Então, quando ele fala o meu nome, eu já sei que não sou eu, porque quando eu vou falar comigo mesmo, é um pensamento meu comigo mesmo, eu não uso o meu nome, Gisele, né, tal. Não, então eu sei que é o Espírito Santo falando comigo. E algumas vezes, até o que ele fala, eu preciso de um tempo para conseguir compreender com mais profundidade, como foi no meu chamado. Gisele, eles não me conhecem. Eu estava numa missa e eu pensei, como assim essas pessoas não conhecem o Senhor? Eles estão aqui para adorar. Mas com o tempo, ele também foi me ensinando, com os estudos bíblicos, que esse verbo conhecer significa ter intimidade com o Senhor, significa ter experiências. Então, o que o Senhor estava querendo me dizer é que nós conhecemos a Ele, mas não com profundidade, entende? Então, o Espírito Santo, às vezes, ele nos revela e ele vai nos complementando aquela revelação. Por isso, nós precisamos ter sempre o ouvido muito atento para seguir ouvindo a Ele, os seus ensinamentos e conforme Ele vai lhe capacitando também. E o que pode nos atrapalhar de ouvir o Espírito Santo? Bom, no âmbito espiritual, o pecado. O pecado nos separa, nos afasta de Deus, do Espírito Santo, dessa comunhão. Algumas pessoas falam assim, Gisele, mas eu nem tenho pecado. Bom, essa está bem distante de saber o quão pecador é e também distante de ter uma intimidade, um relacionamento com o Espírito Santo. Porque uma das funções do Espírito Santo é nos mostrar os nossos pecados, né? Nos convencer dos nossos pecados. Então, o pecado é algo grave, que pode, então, estar impedindo você de ouvir o Espírito Santo. Mas e o que eu vou fazer? Bom, primeiro, um exame de consciência, né? De quais são os seus pecados. Depois, você pode fazer uma confissão, se confessar, se reconciliar com o Pai. E aí sim, você vai estar abrindo, digamos, o caminho para o Espírito Santo aumentar a sua intimidade com Ele. Agora, também existe os empecilhos mundanos, que são quais? As preocupações excessivas. Eu acho que a distração é um dos nossos maiores problemas. Porque as redes sociais, né, tomam muito nosso tempo. A gente acaba ali, cadê o tempo para fazer oração? A oração também, agora foi importante que eu lembrei. A oração é muito importante para a gente ouvir o Espírito Santo, porque tem que ser um diálogo. Eu vejo que muitas pessoas fazem a oração, mas acabam assim, né? Às vezes lembram de adorar, louvar ao Senhor no início da oração, depois apresentam suas dificuldades, fazem os seus pedidos, acabou a oração e pronto. Gente, e o tempo de silêncio para ouvir o Espírito Santo? Então, a oração é um diálogo, não é só você que fala, você precisa falar e você precisa esvaziar a sua mente para poder ouvir a voz do Espírito Santo. Então, crie esse hábito também de, durante a sua oração, esvaziar a sua mente e dar um tempo para o Espírito Santo lhe responder, lhe orientar. Mas eu acho que as distrações, o barulho do mundo, são muitas atividades, nós temos pouco tempo para nos dedicar à oração, nos dedicar a ouvir o Senhor. Então, lembrando sempre, Ele é sutil. Nós precisamos fazer silêncio, silêncio do mundo, silêncio da mente, para conseguir ouvir o Espírito Santo. Eu sou uma pessoa que busco muito a intimidade com o Espírito Santo. Teve um tempo na minha vida que eu tinha muita dificuldade de me relacionar com o Espírito Santo. E muitas pessoas me dizem que têm dificuldade para se relacionar com Ele. Por isso, eu busco ensinar, falar das minhas práticas, o que deu certo para mim, como Ele já falou comigo, porque dessa forma você pode estar se identificando também. E se você ainda não é inscrito no canal e você quer buscar essa intimidade com o Senhor, corre se inscrever, porque toda semana eu vou estar trazendo vídeos novos, com dicas novas, nós vamos estar conversando
sobre como desenvolver a nossa fé e a nossa intimidade com o Senhor. E agora eu quero dar um testemunho de uma das vezes que o Espírito Santo falou comigo e eu ouvi a sua voz. Quando eu estava preparando, qual seria o testemunho que eu daria a vocês? Eu fui buscar o meu diário de oração, que é esse livro que eu ganhei uma vez, de uma paciente que, antes de eu iniciar meus estudos em Bíblia, a minha formação acadêmica, eu sou fisioterapeuta, trabalhei alguns anos como osteopata. Eu tinha uma paciente muito querida, que tinha uma intimidade muito gostosa com Deus, com o Espírito Santo, e um dia ela chegou e me deu um presente, e é esse diário de oração. Então eu fui buscá-lo para, dentre os meus testemunhos, poder escolher um para dar a vocês. E quando eu peguei, gente, eu juro, eu estava aqui na minha mesa, eu levantei na minha estante buscar o livro, o diário. Antes de eu sentar, o Espírito Santo já falou comigo. Ele me disse: Gisele, você vai dar o testemunho de quando você ganhou este livro. Então é assim, gente, é muito fácil. Quando você tem uma intimidade, uma comunhão, a comunicação fica assim de forma tão surpreendente, porque eu ia abrir o livro e ler os meus testemunhos. Quando ele me disse: não, você não precisa nem abrir. O que você vai contar é quando você ganhou o que eu lhe disse quando você ganhou este diário. Então é isso que eu vou fazer. Claro que eu já estou dando um pré-testemunho aqui, porque eu já estou contando que ele falou comigo quando? Esta semana, quando eu estava organizando aqui o conteúdo para esse vídeo. Mas ainda não é esse o maior testemunho que eu quero dar. Eu quero dizer quando eu ganhei esse livro, o que o Senhor me prometeu e me revelou. Quando essa paciente, a Séries, o nome dela é Séries, ela me chegou com esse livro, esse caderno de presente. Aí eu peguei, abri, agradeci, diário de oração, Falei, nossa, eu nunca tive um diário de oração, vamos ver como é. Quando eu abri o diário de oração, eu vou mostrar para vocês. Ele estava assim, em branco. E aí eu pensei, nossa, em branco, Achei assim que teria orações para mim todos os dias fazer uma das orações. E eu na hora estranhei muito, mas não falei nada para ela, gente, só agradeci. Mas depois ela foi embora e eu peguei novamente o livro e comecei a olhar e falei, o que eu vou fazer, com esse caderno de oração? Será que é para mim escrever orações? E nisso o Espírito Santo falou comigo. Ele me falou assim: Gisele, neste caderno eu quero que você escreva todas as suas experiências comigo, porque um dia você vai publicar. Nossa, gente, eu vou contar o que eu fiz. Na hora que ele me falou isso, eu não sei explicar, Porque testemunha, às vezes, a gente tem dificuldade de explicar. Mas eu dei risada. Por que eu dei risada? Não foi um deboche, foi como Sara, Eu entendo super Sara, que quando recebeu a promessa do filho, sendo idosa, ela riu. Porque essa mesma risada que eu dei foi algo assim tão surpreendente para mim. Porque pensa, eu era uma fisioterapeuta e eu vou confessar a vocês, não sou boa de português, tive uma escolaridade fraca. Então, para mim, pensar em escrever para alguém um livro, nossa, era algo assim muito longe, muito distante da minha realidade. Algo que hoje eu já não acho que é tão distante, porque hoje escrevo muitas aulas, então já desenvolvi um pouquinho a habilidade e temos recursos, para editar. Mas na época, gente, aquilo me soou assim como algo assim, impossível. E eu dei uma risada, é verdade. Mas o Espírito Santo me fez essa promessa e por mais que eu dei risada, assim como Sara também riu, eu tenho certeza que ela acreditou na promessa, tanto que ela se realizou. E eu também acreditei. E ainda espero o dia em que eu vou escrever esse livro. Então, todas as vezes que eu tenho uma experiência com Deus, eu escrevo aqui. Então, este livro, ele está, vou mostrar para vocês. Ele está recheado de testemunhos meus, de experiências que eu tive com Deus. Faltam bem poucas páginas para mim completar. Deixa eu ver aqui. Só falta isso aqui. Faltam bem poucas. E eu confesso a vocês que às vezes eu tenho assim, eu fico, como que eu vou dizer? Me freando de terminar e escrever, porque eu penso assim, e se eu terminar de escrever e o Senhor falar, chegou a hora de você publicar? Aí vai ser um novo desafio para mim. Mas sim, todo o testemunho que eu tenho, todas as orações atendidas, momentos em que Deus falou comigo, me deu um direcionamento, me fez uma promessa, eu escrevo aqui. E aconselho você também a fazer isso, a ter um diário onde você pode colocar as suas experiências com Deus. Porque o que acontece? Às vezes eu faço uma oração e eu coloco aqui. E depois de muito tempo, aquela oração é atendida. Então eu posso voltar aqui
e colocar, olha, depois de tanto tempo, hoje se realizou, o Senhor atendeu a minha oração. Nossa, não tem preço, gente, é algo muito, muito gostoso, algo que eu quis compartilhar com vocês. E ó, tem vários testemunhos, né? Então eu posso trazer muitos outros vídeos de testemunho, caso vocês queiram me ouvir. Deixe aí nos comentários que eu trago para vocês. E o que eu quero frisar neste vídeo para vocês? Lembre-se, o Espírito Santo é sutil. Por isso, quando você fizer uma oração, pedir um direcionamento, busque fazer silêncio na sua mente, no seu mundo à sua volta. Preste atenção, porque ele pode falar de várias maneiras. Através de uma música, através de um pensamento, através de uma missa, numa homilia, de um sonho, ou da boca de uma amiga, de alguém, mas você precisa sentir no seu coração que faz sentido. Aquela palavra, né, do Senhor, aquela semente, quando ele lança, independente do que ele lhe falar, vai lhe trazer um sentimento de paz, de alegria, de sentido, tá bem? Essa é a grande diferença. E eu vou deixar aqui na lateral outros testemunhos meus para que você possa assistir e seguir conhecendo como Deus fala conosco. Amém? Paz e bem!